Aleluia. 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 Há um bálsamo, há um agir sobrenatural do Espírito. Quem está no mundo espiritual está compreendendo. Há uma glória de Deus envolvendo, fortalecendo, te abraçando, te consolando, tratando contigo no íntimo. Quero com muita alegria cumprimentar toda esta juventude linda com a paz do Senhor Jesus. Sentai-vos, por gentileza. Quero a Deus externar a minha gratidão, primeiro pela dádiva da vida, pela salvação e pelo privilégio também de poder estar na sua casa, lhe adorando e servindo desta feita, ministrando a sua palavra. Minha gratidão ao diretor da Umadril, ou aos diretores, diácono Anderson Góes e Aline Lima, pela confiabilidade, pelo convite, pela honra de poder estar convosco, abrindo esses trabalhos de consagração. E aqui com todo o campo de Rio Largo, aos meus mentores espirituais, além de pai ministerial, líder deste campo eclesiástico, pastor Arnóbio Tavares, irmã Antônia Soares, que tem dado apoio irrestrito, de modo que somos gratos a toda a coordenação da juventude em todas as congregações, respectivamente, com seus dirigentes. E aqui tínhamos o presbítero Alberdon, que precisou sair, e ainda o presbítero Stasques. Isso é importante demais, o apoio moral e espiritual. E a você, moça, rapaz, jovem, que saiu de sua casa. Estamos ao 14º dia de 2023. E Deus também já havia marcado, segundo a sua presciência, esta data para marcar um encontro direto e pessoal com você. Quero ler um texto que tenho explorado ao longo de muitos anos. Vou pedir permissão ao pregador, cooperador Elias Santos. Sei que o senhor é especialista nesse texto que eu vou pregar. Daniel capítulo 5, por favor. Quem ostenta um exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro do profeta Daniel,
capítulo de número 5. Glória a Deus. Relutei, tentei outro texto, mas não teve jeito. Uma semana intensa. Góis, Estácio, que sabem disso. Segunda-feira tivemos reunião, foi para quase 11 horas da noite. Terça-feira tivemos a primeira ceia do campo, aqui na sede. Quarta-feira na congregação. Quinta-feira estivemos de volta aqui na sede, culto e ação de graças, pelos 25 anos de pastorado. Sexta, ontem, todos nós estávamos nas nossas congregações, Santa Ceia. E, além desses compromissos presencial, tínhamos ainda a responsabilidade de estar ministrando. Tive que pregar ontem, hoje de manhã estou convosco, tarde e noite. Estaremos representando o pastor em uma palestra na região do Eustáquio Gomes. Orem por nós. Capítulo 5 de Daniel, quem achou diz amém. Localizem os versículos 11 ao 14. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Diga amém. Comigo repitam: uma vida de propósito e comprometida com Deus nos leva a viver sob a égide do Espírito. Queridos, desde a antiguidade, Deus quis formar um povo que Ele mesmo disse seria para a sua glória. Ele foi ainda na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e chamou Abraão, fez uma promessa. 25 anos depois, a promessa ela se cumpre com o nascimento de Isaque, que aos 40 anos casa
E 20 anos depois, que Deus também já havia lhe prometido fazer dele, da sua descendência, como havia dito Abraão, seu pai, se multiplicar. Nasce Jacó e Esaú. Jacó, ainda na sua tenra idade, ouve a voz de Deus e diz: eu sou o Deus de teu pai Abraão e Isaque, far-te-ei uma grande nação. Nasceram 13 filhos, dos quais uma era menina, Diná. Dos 12 homens, Deus quis fazer os patriarcas do que seria a nação de Israel, nome dado a Jacó, depois do encontro lá no Vaú de Jaboque. O tempo passa, um dos filhos, por nome de José, por conta dos seus sonhos, foi aborrecido, foi odiado, foi invejado e, consequentemente, vendido. E José chega no Egito como escravo. O tempo passa, Deus dá a Faraó sonhos. José, na prisão, já havia provado essa intimidade e experiência que tinha com Deus, interpretando os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro, que cumpriram-se integralmente. Faraó soube e manda trazer José. José interpreta, e isto o leva a ser mordomo, administrador, governador de toda a terra do Egito. O tempo passa, este Faraó morre e outro se levanta. Na ocasião da fome, Jacó, que estava em Canaã, com os irmãos de José e toda a sua descendência, em um total de 70 pessoas, precisam descer para o Egito, e lá habitam em uma região chamada Gósen. Quando o Faraó morre e este outro se levanta, vê que as 75 almas, incluindo José, sua esposa e filhos, havia se multiplicado, e ele tenta impedir esse crescimento e subjuga o povo de Israel, que agora já está em números crescentes. E a Bíblia diz que quanto mais Faraó os apertavam, quanto mais Faraó os oprimiam, eles cresciam e se multiplicavam. Aprendemos aqui que quando Deus tem um propósito e alguém se compromete com Ele, nada absolutamente impede o crescimento. Senhoras e senhores, amada juventude, 430 anos durou a servidão no Egito. Trabalho árduo, amassamento do barro, fabricação de tijolos,
construção de grandes empreendimentos. Mas um dia o povo clamou. Lembrou de quê? Da promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Está lá em Êxodo 2:24. Quando um moço de 80 anos, que era pastor de um rebanho do seu sogro, chamado Reuel ou Jetro, estava lá por trás do monte Horebe, no deserto do Sinai. Enquanto apacentava, ele viu algo que lhe chamou a atenção. Era uma sarça no deserto, que queimava, que estava em chamas, mas não se consumia. E uma voz no meio da sarça bradou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisado é terra santa. Eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito. Eu vi a sua aflição e eu desci para livrá-los. O constituiu como legislador, como libertador. Moisés será o responsável para conduzir o povo do Egito ao deserto. O caminho que, segundo estudiosos, entre 3 e 7 dias era suficiente para chegar em Canaã, onde Deus havia prometido aos patriarcas. Mas Deus tem propósitos. E os propósitos de Deus são inquestionáveis diante da sua soberania. Apesar de nós querermos saber, interrogar, perguntar por quê ou para quê. 40 anos do deserto, Deus revelou o decálogo. Deus deu as suas leis. Eram 613, entre as morais, as civis e as cerimoniais. Ora, Deus obrigava-os a cumprir determinadas ações. Ora, Deus os proibia de fazer determinadas ações. E assim, Deus, nos seus preceitos, estatutos e mandamentos, trouxe para o povo uma revelação de que Ele era o único Senhor que deveria ser adorado em toda a terra. De modo que o Shema judaico, que está em Deuteronômio 6:4, dizia que o Senhor era o único Deus de Israel. Aquela nação que estava no deserto, ela foi desobediente. Deus os matou. Inclusive Moisés não teve a honra, porque o propósito de Deus era até ali. Subiu ao Monte Nebo, contemplou a terra e morreu. Apenas Josué e Caleb daquela geração. Uma outra geração será conduzida por Josué, que por 30 anos cumpre o seu ministério como capitão de Israel, como líder de Israel. Atravessa o Jordão. No lado de cá já havia entregado as 2,5 tribos as terras, e do outro lado 9,5 tribos recebem a sua herança, como Deus havia prometido. Aos 110 anos, Josué morre, e se levanta uma outra geração, já é a terceira geração,
que se levanta. E essa geração é uma geração rebelde, é uma geração contumaz, é uma geração que adora Baalins, que adora Astarote, que ora serve a Deus quando está tudo bem, aleluia. Ora esquece de Deus quando a coisa parece não funcionar de acordo com o que eles imaginavam. Deus permitiu com que muitas outras nações inimigas subjugassem Israel outra vez. Deus levantou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Deus levantou Jabim, rei de Canaã. Deus levantou, aleluia, o rei também, Eglon, dos Moabitas, os Midianitas, os filisteus, de modo que o povo se sentia em aperto. Quando estava em dificuldade, lembravam-se de Deus, clamavam por libertador. Deus assim levantou os juízes, Otiniel, Sangar. Deus levantou Eude, Débora, Baraque, Sansão, Jefté, até o 15º, por nome de Samuel. Na época de Samuel, no governo ainda teocrático, quando o próprio Deus governava sobre o povo, Deus permitiu, para atender o pedido do povo, que desse fim à teocracia e se iniciasse agora a monarquia. Era um regime de reinado. Saul, filho de Quis, será o primeiro homem a subir ao trono para reinar em Israel. O chamado Reino Unido, que perdurou por 120 anos, 40 do reinado de Saul, mais 40 do reinado de Davi, e mais 40 do reinado de Salomão. Quando Salomão morreu em 831 a.C., seu filho, por nome de Roboão, assume. E na época de Roboão, haverá a divisão dos reinos: reino de Judá, reino de Israel. Judá com 2 tribos, Israel com as outras 10. E aí haverá uma turbulência durante todo este período. Alguns reis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, outros fizeram o que era mal. Na linhagem de Israel, com Jeroboão no comando, até o último rei, por nome de Oséias, em 209 anos, de 8 dinastias diferentes, todos 20 monarcas fizeram o que era desagradável a Deus. Do lado de cá de Judá, tendo Roboão iniciado, até o último, por nome de Zedequias, houve uma oscilação. 12 fizeram o que era mal, e 8 fizeram o que era bom aos olhos de Deus. Na época de Josias, escute, filho e neto de Manassés e Amon foram perversos, idólatras. Josias nasce e aos 8 anos de idade começa a governar. Era uma criança, psiquicamente falando, não havia condição alguma. É óbvio que havia um conselho de anciãos que orientava para tomar as medidas necessárias do reino. Mas o tempo passou. Aos 16 anos, Josias começa a buscar a Deus
provoca a maior reforma religiosa do Antigo Testamento. Leva o povo a um avivamento espiritual. E nesse contexto, que ele enfrenta a apostasia, que ele enfrenta a frieza espiritual, que Josias vai contra o sistema idolátrico, que Josias combate todo tipo de idolatria, de promiscuidade, nasce um menino por nome de Daniel. Quando Daniel nasce, ele experimenta viver o Deus que pregava Josias. Daniel, na sua tenra idade, entre 8 e 12 anos, ouve o sacerdote Ilquias lendo o livro da lei. A adoração ao templo volta. Havia sido proibida por muitos reis que haviam fechado as portas do templo, como o próprio Acais, o próprio Manassés, o próprio Amon, que eram pai e avô, respectivamente, de Josias. Os cultos, as cerimônias, os sacrifícios, e Daniel vendo, participando, assistindo, adorando, ouvindo, e gerando no coração de Daniel um temor a Deus, uma sede pela palavra de Deus. E ele se compromete. Escute, a história que acontece na Babilônia, quando ele é levado como cativo, apenas se repetiu. Daniel já era comprometido na sua tenra idade. Talvez aqui neste público tenham adolescentes de 12, 13, 14 anos. A sua idade jamais será pretexto para você não servir a Deus com integridade. Quem está falando convosco é um homem de 40 anos, mas que dobrou os joelhos aos 10. E resolveu viver toda a sua adolescência e juventude entregue à obra de Deus. Sem ter meus pais na igreja. Eu não vim por meio dos meus pais. Os meus pais é que vieram por meio de mim. Segundo Harry Wisby, em seu comentário diz que Daniel, quando Nabucodonosor enviou Nebuzaradão, capitão da guarda babilônica, para Jerusalém, para destruir o templo, para derrubar os muros, para queimar suas portas e levar os jovens de Jerusalém para a Babilônia, ele tinha 15 anos. 15 anos. Ao chegar lá, foi obrigado pela escassez de jovens sábios, inteligentes, porque assim, quando o mundo quer, o diabo quer usar alguém com essas características, ele busca na igreja. Porque aqui estará a nata de jovens, de moças e rapazes inteligentes, sábios, sadios.
Porque aqui aprendemos a pureza espiritual que o coordenador aqui falou. Porque aqui aprendemos a viver uma vida de santidade. E ele vem como uma peça que foi apresentada com comodismo, com a frieza. E o diabo vem se infiltrando de forma sorrateira e tenta apagar a chama. E daí o ilude, levando para o mundo. E lá ele se destaca. Esta era a proposta de Nabucodonosor. Pegou Daniel, Misael, Azarias e Ananias e outros jovens nobres e o colocou na maior universidade da Babilônia. 3 anos vai aprender matemática, ciência, astrologia, vai aprender a língua caldeia, vai se formar, aleluia, e vai tornar-se em doutos. Mas tem uma questão. Aqui é uma regra estabelecida pelo sistema, aleluia, de adoração aos deuses. Qual era a regra? Tem que se comer desses manjares da Babilônia. Tem que se beber do vinho que é posto. E tudo isto era consagrado, era anátema, era maldição, era oferecido aos deuses que eles serviam. O que Daniel fez? É o texto que você lê, que você conhece, de 1:8. Propôs, assentou, estabeleceu, firmou no coração, não se contaminar. E agora, comer e beber o quê? O que faria você? Eu estou confrontando você. Eu não quero saber se você vai pular, sair daqui correndo. Não, não. Quero que você ouça, entenda, absorva e viva o que está sendo ministrado. Quem me conhece sabe que sou pentecostal. Vez ou outra eu gosto de dar meus pulos. Pular sem entendimento não os levará a lugar algum. O avivamento passa por isto aqui. Foi o avivamento que experimentou Daniel quando ouvia a lei do Senhor da época de Josias. Escute. Assim que eles chegaram, houve também uma segunda questão. A primeira era a alimentação. Daniel disse: não participarei dos manjares da Babilônia. A segunda era, e esta eles foram obrigados, foi a mudança dos nomes. E a mudança dos nomes era uma tentativa de integrar os jovens à religião pagã do seu novo ambiente. Daniel e os amigos estavam despatriados. Daniel, cujo nome no hebraico quer dizer Deus é meu juiz, o chamaram de Beltesazar, que quer dizer Bel protege a vida dele. Quem era Bel? A principal divindade da Babilônia. Uma tentativa de tirar da vida de Daniel, de tirar do centro da vida de Daniel o Deus que ele servia. Ananias, cujo nome quer dizer o Senhor mostra graça, o chamaram de Sadraque, que quer dizer o comando de Acu. Quem era Acu? O deus Lua, uma outra divindade babilônica. A Misael, que quer dizer quem é como Deus, o chamaram de Mesaque, quem é como Acu.
Quem é como Deus Lua? A Azarias, que significa o Senhor é meu auxílio, o chamaram de Abednego, quer dizer servo de Nebo, uma outra divindade. Olhem para mim, escutem o que eu vou dizer com muita segurança. Daniel teve o seu nome mudado, todavia sua personalidade, caráter e identidade em Deus, tema que trabalhamos o ano passado inteiro, aleluia, permaneceram intactos. Aquele que se consagra, moça e rapaz, não se contamina. Os banquetes são oferecidos aos jovens desta geração, dia após dia. Entretanto, o diferencial de Daniel, e deve ser o seu, aleluia, era saber dizer não à tentação e fugir da aparência do mal. Daniel tinha firmeza em suas decisões. Daniel não andava sozinho, tinha amigos que partilhavam da mesma fé, da mesma convicção. Eles eram influenciadores do bem, eles eram inconformados com este mundo, eles eram vigilantes sem que dessem brechas para o inimigo atuar. O que você tem decidido? Uma vida com propósito, no meio de uma geração corrompida e perversa, dominada pelas trevas, faz a diferença, levando os jovens a serem incorruptíveis, resplandecendo como astros no mundo. Ouça aqui. Satanás tem muitas propostas, e todas elas são agradáveis aos olhos humanos. Satanás tem inúmeras propostas para vocês, mas Deus tem propósitos, e os propósitos de Deus são maiores e melhores. Os propósitos de Deus são maiores e melhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, queridos, um novo estilo de vida foi imposto a Daniel. Nova pátria, novos costumes, novas ideias, nova língua, uma nova cultura, uma nova adoração. Mas ele, Daniel e os seus amigos, não cederam às maravilhas do Império Babilônico. Eles não se encantaram com os encantos dos seus palácios, nem com as suas festas. Escute, os valores espirituais são inegociáveis. Princípios cristãos não se negociam. Por isso Daniel disse: eu não me assentarei à mesa do rei da Babilônia. Prefiro beber água e comer legumes. Embora lhe disseram: vocês vão ficar feios, magros, vão adoecer. Não, experimente. Nos dias apenas 10 dias. 10 dias bebendo água e comendo legumes. Ficaram robustos, rostos formosos, pareciam sobressaírem diante de todos os outros jovens.
E o chefe dos eunucos, a quem Deus deu a graça de se agradar de Daniel, porque é assim, queridos. Mesmo diante de um sistema mundano, pecaminoso, contaminado, de densas trevas, está você, moça, está você, rapaz, mas Deus não te deixa só. Vou dizer outra vez: Deus não te deixa só. Ele vai usar alguém, Ele vai levantar alguém, alguém vai se agradar de você. Glória a Deus. E quando eu falo de valores inegociáveis, não tem como eu fugir da identidade cristã. Porque Daniel, apesar de ser chamado na Babilônia de Beltesazar, ele era conhecido pelo seu próprio nome. Ou seja, a sua identidade interna, mental, é que ele era um judeu que adorava unicamente ao Deus de Israel. Podem chamar você do que quiserem, o que não pode mudar é a sua identidade em Cristo. De tal modo que o tempo passa e alguém vai chamar, dizendo: há no teu reino um homem. Quem disse isso? A rainha. Mas quem estava governando era Nabonido. Nabonido havia viajado a negócio do reino e deixou o seu corregente. À época, os reis tinham alguém diretamente que governava junto a ele. E este era Beltesazar. Quando Beltesazar estava no templo do seu Deus, utilizando os vasos sagrados roubados por Nabucodonosor, em uma farra com 1000 mulheres, súditos do reino, bebendo vinho, praticando orgia, Deus permitiu que na branqueadura de uma parede assim, a parte de uma mão viesse e começasse a escrever algumas palavras que ele não compreendia. Diz a Bíblia que Beltesazar ficou trêmulo, o seu espírito fugiu, suas pernas batiam uma na outra, da cintura para baixo, ele não sentia mais nada. Quando a rainha viu a preocupação, porque Beltesazar mandou chamar sábios, astrólogos, adivinhadores de todo o reino, de quem Daniel era chefe. Daniel tinha 2 cargos oficiais na Babilônia, e um deles era administrar, coordenar, dirigir as questões difíceis, que necessitava de interpretação, que necessitava de raciocínio lógico para as decisões da época, para que o sistema governamental funcionasse. Os sábios vieram, adivinhadores vieram, mas nada puderam dizer. Nem liam o que estava escrito, muito menos interpretavam. Aí vem a esposa de Nabonido, a rainha oficial, a primeira dama da Babilônia, e diz: há no teu reino um homem.
A expressão do capítulo 1, referente a Daniel e aos seus amigos, é de jovens. Eles tinham entre 15 e 16 anos. Capítulo 5, a expressão é: há no teu reino um homem. Não entendi, vou trocar em miúdos. 66 anos se haviam passado. Depois de Nabucodonosor, vieram outros. Evil-Merodach, por exemplo, Marduk. Passaram 4, até Nabonido e o seu corregente no reinado, Belsazar. Ou seja, Daniel já tinha 80 anos, aproximadamente. Não compreendi nada. Você vai compreender agora. O que você decide fazer hoje, ei moça, rapaz, adolescente, jovem, o que você decide hoje vai refletir para a tua vida inteira, para o teu futuro. Se você decide não negociar o teu valor espiritual, a tua identidade cristã, o teu propósito com Deus, a tua vida de oração, a tua pureza moral, se você decide viver isso hoje, isso vai garantir o teu futuro. Que futuro? Teu casamento, a formação da tua família, a tua vida profissional, a tua vida intelectual. O que você decide viver hoje para Deus. Por isso o meu tema é este: uma vida de propósito comprometida com Deus nos leva a viver sob, debaixo da égide, da proteção, da mão do Espírito. Mas quem é ele? Esse Daniel, olha de que nome ele foi chamado. Mudaram há mais de 80 anos, ou melhor, há mais de 60 anos, o nome de Daniel na Babilônia, chamando de Beltesazar. Mas quando a rainha, 66 anos depois, lembrou de Daniel, não o chamou de Beltesazar, o chamou de Daniel. O que significa isto para você? Aleluia. Ele tem o Espírito dos deuses santos. No dia do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria. Em Daniel se achou um espírito excelente, ciência, entendimento. Ele interpreta sonhos, ele explica enigmas, ele solve dúvidas. Nabucodonosor até o chamou de Beltesazar. Manda chamar Daniel. Daniel foi introduzido. E a pergunta que não quer calar, é esta: és tu aquele Daniel? Essa expressão aquele remete ao tempo passado. Glória a Deus. Como você quer ser conhecido ou chamado? Não negocie a vida de oração. Não negocie a vida cheia do Espírito Santo. Não negocie uma vida de pureza espiritual. Não negocie a presença de Deus. Não negocie a tua vida com Deus. Se comprometam. O teu futuro
Quem garante é Deus. Sim. Você tem a participação em decidir não se contaminar com esse mundo, com esse sistema. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu dizer mais alguma coisa para encerrar. A ociosidade, uma vida desocupada, descompromissada, nos leva a pecar. Por isso Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham hábito de orar, visto que escolheram buscar ao Senhor em oração para ter uma vida guiada e orientada por Deus. E isto é viver na dependência de Deus. Eram jovens que tinham convicções pessoais, tinham testemunhos destemidos e tinham decidido lealdade ao único Deus verdadeiro. Eles tinham fé, eles tinham a fé que não apenas criam em Deus, mas que o obedecia. Eles mantiveram-se puros. Feche seus olhos. Jonatas, por favor. Sei que o tempo já se foi. Muitos já estão querendo comer. Mas não perca a finalização. Feche seus olhos. Por favor, sua mão direita. Erga assim, na altura da sua cabeça. Faça uma oração pessoal. Se comprometa com Deus. Abra o coração para absolver a palavra. Não entendo o meu próprio agir. Resolva viver uma vida com Deus. Sem tua graça, o que seria? Sim, Senhor. São jovens. É o madrinho do campo de Rio Largo. São moços e rapazes que se comprometem contigo. Sem tua graça, resolve viver uma vida de propósito. Deus, os envolve, Senhor. O bem que eu quero fazer não faz. Traze-nos um renovo espiritual. Transforma a nossa mente, nos dê solidez de caráter, conteúdo bíblico, conhecimento da palavra. Nos ajude a viver sob o teu Espírito. Onde está você, jovem? Pois meu corpo já foi vendido como onde está você, jovem? Não existe em mim nenhum se comprometa a viver para Deus. O pecado, mas o teu futuro estará garantido na mão do Senhor. Quem garante o teu futuro é Deus. Tu és o meu amado, então liberta-me. Enche-nos do teu Espírito. Eu quero ser a sua casa. Faz-nos outra vez. Eu sei, homens e mulheres, pecado, como Daniel, me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver
transformado. Quem quer essa presença? Quem quer essa presença? Erga sua mão. Livre para Fale para Deus. Seja sincera. Seja sincero. Estamos apenas iniciando 2023 e precisamos de forças espirituais, de capacidade sobrenatural para enfrentar o mundo, o seu sistema, Satanás e os seus demônios. O mundo está furioso. O diabo está vindo com tudo contra a igreja, mas se encontrar em Rio Largo uma juventude forte, comprometida, ele será resistido em nome de Jesus. Sua glória sangrou no madeiro. Em nome de Jesus. Me conectou, salvou, curou. Declare.